Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, Leia a Bíblia Cast! Começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, o seu resumão semanal. Estamos aqui, eu, João 316, Fernando Pinheiro, para a gente conversar, para a gente bater aquele papo mais uma vez sobre a palavra de Deus. Essa semana, Efésios, do capítulo 2 ao capítulo 6, muita coisa boa, né, pra gente conversar, pra gente debater aqui. Tô curioso, hein? Tô curioso para saber aí quais são os destaques de Fernando, quais são os destaques de João para esse episódio de hoje, episódio 61, né, pessoal? Semana passada, uma bênção, um episódio ao vivo, né, pela primeira vez, foi muito legal participar ao vivo aí junto com vocês, a interação de vocês foi maravilhoso. Dessa vez não é ao vivo, mas a gente vai agendar depois outros episódios ao vivo, vai ter mais episódio na casa dos irmãos, tá certo? Não deixe de agendar, a gente chegar aí na sua casa para a gente gravar também na sua casa, né? A gente leva um bolinho, a gente toma um café juntos, né? Uma tarde de edificação, como a gente já fez algumas vezes aqui. Tem muita coisa boa, né, ao longo desse ano ainda, no Leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, João 316. A graça e a paz estejam com todos vocês, meus amados irmãos, Daniel, Fernando, você, o nosso ouvinte, que é sempre muito bom começar o resumão sabendo que tem você participando conosco. Fica tudo aí esperto, porque Efésios, capítulo 2 até o 6, programa 61, tem muita coisa boa, Daniel. Ter muita coisa boa, amém, amém. Você que está assistindo, Leia a Bíblia Cast, já vai deixando aí seu comentário, já vai deixando aí da onde você é, aonde você está assistindo, qual o horário que você está assistindo, né? Muita gente aí assiste à noite, de tarde, coloca aí a passagem que te edificou, qual foi o capítulo de Efésios aí que você mais gostou, tá? Vai colocando aí os comentários, que a gente gosta de ver também a interação de vocês, beleza? E você, Fernando Pinheiro, meu amado irmão, seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Daniel, obrigado, João, obrigado vocês que estão aí ligados conosco. Começar a semana, né, Daniel? Esse domingo já falando sobre o Evangelho, olha, sobre as cartas de Paulo, sobre essa carta maravilhosa. É muito importante, meu irmão. Falar de Jesus, muito falar dos ensinamentos da Bíblia, só nos fortalece, né? Isso realmente nos anima muito para retomar a caminhada, começar amanhã, hoje, né, o início da semana, começar amanhã, na segunda-feira, já com toda a energia, né, procurando viver Amém. o que a gente estudou, o que a gente viu, né? Que bênção, que bênção. Essas cartas de Paulo maravilhosas, são cartas curtinhas, né, pequenininhas, mas tão poderosas, né, com tanta coisa importante para a gente meditar nessas cartas. E vamos começar então já a nossa meditação de hoje. Já vou pedir para João 3,16 falar aí qual é o destaque dele de Efésios, capítulo 2, João. É bom relembrar que o capítulo 2 de Efésios está no YouTube, foi dia de live, os irmãos colocaram muito Jesus, a nossa esperança, né? E aqui eu quero já fazer o convite, tá rolando, tá certo? Eu quero fazer aqui o convite, Daniel, aqui para vocês. Eu quero dizer o seguinte, na live, Daniel, ele coloca, né, a voz, Jesus, a nossa esperança. E aqui é o inverso, quem coloca é você. Eu pergunto, ou Daniel e Fernando perguntam, e vocês escrevem. Então, quando eu, Daniel ou Fernando perguntar quem é a nossa esperança, então aí você vai tocar daí, escreve aqui, digita aqui, Jesus é a nossa esperança. Deu para entender, Daniel? Ficou claro aí? Deu para entender. Eu quero ver o pessoal participando, exatamente. Né, João? Isso. Quando a gente falar quem é a nossa esperança, então o ouvinte, você que está aqui conosco, aí você vai colocar Jesus é a nossa esperança. E aí é esse ponto, tá bom? E então, no próximo episódio, viu, João? No próximo episódio, quem colocar aí Jesus é a nossa esperança nos comentários, eu vou tocar o Jesus, a nossa esperança. Pronto, ótimo, Daniel, ótimo. Então, você, no ao vivo a gente consegue, né, Daniel? Mas na gravada a gente não consegue quando você coloca. Mas aí a exortação agora é inverso. Quem é a nossa esperança? Então digita aí, compartilha aí, tá certo? E peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, lá no versículo 8.
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer algo muito importante, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Rapaz, que versículo, rapaz. Se você tiver alguma dúvida, aí você vai para o 9, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, é exatamente, é pela graça, meu irmão, é mediante a fé, sabe? A fé, é mediante a fé que nós, né, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E não é por obras. Tem muita gente que está fazendo muitas obras importantes, mas não salva. As obras não salvam. Fica claro aqui. E aí vem a pergunta: o que é necessário para ser salvo? Daniel, Fernando, o que é necessário para ser salvo? Rapaz, somente pela graça, mediante a fé. Então, entre outros, eu separei esse. Mas eu tenho uma pergunta também, que talvez essa seja aquela cereja. Você tem certeza da salvação, da sua salvação? Você está salvo hoje na pessoa de Jesus? Então é uma pergunta muito importante. Se você chegou pela primeira vez aqui no canal, tem muita coisa no canal e Deus, ele é maravilhoso porque ele estendeu não somente esse programa, como o programa na rádio no sábado, como as lives de segunda, quarta e sexta, como os vídeos do irmão Regis Melo, que são diários. Quer dizer, rapaz, é muita coisa. Muita coisa, né, João? É muito conteúdo. Então, se você está gostando desse programa, curte ele, compartilha, e eu quero saber, digita aqui, quem é a nossa esperança? Jesus. Aê, vou colocar aqui. Jesus, vou colocar aqui, ó. A nossa esperança. Amém. Ou eu coloco daqui e você coloca aí também nos comentários. Beleza? Muito bom, né, João? Muito bom esse versículo que João destacou pra gente, né, pessoal? Pela graça é que a gente é salvo. Mediante o quê? Qual é o caminho, né? Mediante a fé, né, pessoal? Tem gente que se aperreia, tem gente que se preocupa achando que as obras é que vão salvar. Ah, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para me salvar. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não pela salvação, tá certo? Não pela salvação. A gente tem que fazer as obras, né? Porque Deus, né? Deus preparou essas obras para que a gente ande nela, né? Para que a gente honre ao Pai, né, para que a gente honre, né, esses presentes maravilhosos que Deus nos deu, né? Isso, mas não são as obras que vão salvar a gente, né, João? E algo muito sério, por exemplo, a obra, ela é certa. E veja, você só consegue fazer a obra é pela fé. Sabia que nós estamos fazendo essa obra, que é um bom programa, mas é movido pela fé. Nós somos salvos é pela fé. Não é por esse programa, por realizar ele, por nada. Agora, a nossa fé na pessoa de Jesus, aí faz com que seja feito esse programa, que é um reflexo da nossa fé. É por fé que eu estou aqui falando para vocês. Exatamente. Eu tenho certeza. Estamos aqui por fé. Exatamente. É uma obra boa, mas não salva. Agora, ela é uma extensão da minha fé. A extensão da minha fé é esse programa. Amém, amém. Que bênção, né? É uma fé que nos move, né, João? É uma fé que nos move a fazer as coisas, né? Ela impulsiona a gente, né? Impulsiona a gente a fazer as coisas boas que Deus preparou. Muito bom, João, muito bom. Esse foi Efésios 2, na visão de João. E agora vamos ver, Fernando, qual é o seu destaque aí, Fernando? Efésios 2. Muita coisa, Daniel, muita coisa, João, mas foi exatamente esse ponto que eu destaquei também, irmãos. Eu destaquei esse ponto porque me chama muita atenção, porque muitas vezes, por falar que não é por obras, pode ser que alguns de nós, desavisados, imaginem, então não vou fazer as obras. Mas vocês deixaram claro aí, a palavra é clara, né? Nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Então, como o João bem falou, e a palavra deixa bem claro para a gente, nós fazemos as boas obras não para conquistar a salvação, mas porque fomos criados para isso. E é uma coisa importante, nós precisamos muito lembrar sempre disso. E às vezes a gente, por inocência, por não conhecer, a gente muda o entendimento. Mas foi esse meu destaque também. Eu fico muito contente quando eu vejo Paulo dizer isso. Olha, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha, por mais dinheiro que você tenha,
por mais disposição física, por mais inteligência, por mais capacidade que você tenha para produzir grandes coisas, grandes obras, nada disso vai ser suficiente para levar você aos céus. Precisa realmente ser pela graça, é dom de Deus. Então, isso é bom, Daniel. Isso é bom, João, porque Maravilhoso, é maravilhoso. nós somos iguais. Eu sou igual àquele que tem muito ou que faz muitas obras. Eu sou igual àquele que faz poucas obras, né? Nós somos todos iguais. Nós temos as mesmas possibilidades, as mesmas chances, né? Deus, ele coloca todos os seus filhos em pé de igualdade. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Deus é justo demais, né, Fernando? Deus é justo, ele pensou até nisso, sabe? Já imaginou, né? Se cada um... eu faço mais obras, né? Eu consigo fazer mais coisas, sabe? E aí eu vou ser salvo e você não vai, porque você tem poucos recursos, você tem pouco tempo, muitas vezes, você não tem oportunidades, né? Cada um tem uma realidade diferente. Já imaginou se existisse, né, essa divisão? Mas Deus, ele realmente igualou tudo. A justiça de Deus é impressionante, né? A justiça de Deus é perfeita. É um bom ponto aí para a gente lembrar. Fernando, Efésios 2, né, pessoal? Efésios 2 que nos lembra isso. Nos lembra que não vem de vós. A nossa salvação não vem da gente mesmo. Vem de Deus. Vem lá do alto, né? Que ele preparou antes de eu nascer, antes da fundação do mundo. Deus já preparou todas essas coisas. E até as boas obras, né, Fernando? Até as boas obras que a gente faz nem vem da gente, né? Foi Deus que de antemão preparou para que a gente andasse. Quer dizer, nem as obras que a gente faz também, nem isso vem da gente. Então, é tudo do Pai. Pela fé, né? Pela fé, a gente tem acesso a essa graça. Que bênção, pessoal. Isso foi apenas Efésios 2. Quanta coisa, né? Quanta coisa para a gente meditar já sobre Efésios 2, mas tem mais também em Efésios 3, não é isso, João? Perfeito. É pela fé, justamente versículo 17. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. É pela fé, olha aí, é pela fé. Cristo habita em você. Então, quando você para e vê, é uma oração que Paulo está fazendo, né? Paulo, ele dá a segunda oração aqui, e nessa oração ele diz isso, ele pede a Deus, né, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Não teve live, tá certo? Mas é uma pergunta, talvez, para ser feito, onde é que Deus habita? Onde é que Deus habita? Aí vê a oração de Paulo no 17, né? Que Cristo habite no coração de você. Então, onde Deus habita? E você está enraizado na pessoa de Jesus, não é? Alicerçado. Qual é? É um ponto bom. O que é interessante é que ontem, no programa Jesus, a Nossa Esperança, no sábado, foi feito que Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que é justamente o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, olha, você está pensando, né? Enquanto você pensou em um programa do Resumão, Deus deu o rádio, deu as lives e deu os vídeos diários. Entende como a gente pensa, né? Por exemplo, a irmã de Lázaro disse a Jesus, Jesus, se você estivesse aqui, a gente queria que o Senhor curasse Lázaro, né? Mas veja o que elas pediram, né, a Jesus. E o que é que Deus faz? Ressuscitou Lázaro. E o perfeito que eu quero trazer para vocês, meus amados ouvintes hoje, é que Deus, ele não só cura a pessoa física, como a gente viu nos evangelhos, como espiritualmente, que é o mais importante. Ele cura você, a mim, a todos nós, do pecado, que é o que separa a gente de Deus. Então, onde está o seu coração? Você está alicerçado, enraizado? Esta é a oração de Paulo, e hoje é a minha. Amém, Daniel? Amém, amém. Muito bom. Olha aí a pergunta, né, pessoal? Onde você está enraizado, né? Onde é que você está criando raiz? Sabe, pessoal, eu vejo pessoas, às vezes, na igreja, né? E não cria raiz na igreja, não cria raiz no serviço de Deus, sabe? É aquela pessoa que basta dar um vento,
vai para outra igreja, vai para outra doutrina, não se enraiza, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa realmente fazer essa pergunta. Onde eu estou criando raiz? Sabe, pessoal? Importante aí, importante essa reflexão. E eu fiquei lembrando, viu, João? Você falou aí que Deus dá infinitamente mais. E é verdade, né? Tem gente que entra no grupo de leitura, aí acha que vai só ler a Bíblia. Eu vou só fazer a leitura aqui, né? Aí entra no grupo, aí vê a participação dos irmãos, vê os comentários, sabe? Aí além dos comentários, aí tem live de leitura também. Aí além da live de leitura tem um resumão. Aí além do resumão também ganha prêmio. Aí depois de ganhar prêmio ainda tem um certificado. Quer dizer, a pessoa entra no grupo, não faz ideia, né? Pensa que vai só ler. E aí Deus vai acrescentando. E eu até recebi um testemunho também essa semana, viu? De uma irmã que mandou um áudio para mim dizendo: irmão, eu tenho um irmão lá em Caetés, no interior de Pernambuco, lá em Caetés, que ele está afastado, ele não quer saber de Deus, sabe? E hoje ele estava mandando o link da live, da leitura para toda a família, mandando todo mundo assistir. Veja, ela ficou feliz, mandou esse áudio para mim e eu fiquei feliz também. Veja como Deus trabalha, né? Veja como Deus atua. Um homem que estava afastado de Deus e mandando o link da live para todo mundo assistir. Ela ficou feliz, mandou para mim e eu fiquei feliz também. Então, realmente Deus ele faz, né, João? Deus ele faz infinitamente. A gente nem imagina os planos de Deus, sabe? Por isso que a gente precisa criar raiz. E Daniel, foi o programa de ontem. O programa de ontem, Jesus, a nossa esperança, com o Fernando. Fernando, fala aí que se você não ouviu ontem, num sábado, será que hoje está disponível ou você vai colocar mais na frente? Já deve estar disponível, né? A essa altura, né, Fernando? Já deve estar disponível aí esse programa. Né? Jesus, a nossa esperança. E o YouTube aceitou, já está lá, disponível, certo? Opa! E eu quero dizer aos irmãos que tem uma história de esperança que o nosso irmão Daniel está contando lá, que mostra mais ou menos, eu estou até me arrepiando aqui, meu irmão, mostra mais ou menos o que um homem que foi procurar Jesus, ele sentiu. Ele foi com dúvidas, achando que Jesus talvez pudesse, talvez não pudesse curar o filho dele, e Jesus fez mais do que ele pensava. E Paulo aqui diz, né? Paulo aqui na oração dele, eu acho interessante o apóstolo Paulo, porque ele não perde a oportunidade para mostrar a superioridade de Deus, de Jesus. Ele diz, olha, no versículo 14, ele diz, Paulo orando, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E no 20, como João leu, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Irmão, mais do que eu penso, mais do que eu peço, Deus pode fazer infinitamente mais. Então, eu acho o apóstolo Paulo ele muito, muito feliz nessa insistência dele em colocar isso em nossas mentes, em colocar isso na cabeça dos irmãos lá, nos Éfesos. Então, Paulo, em todo canto que ele chegava, ele não perdia a oportunidade de inculcar nas pessoas, inculcar nos irmãos, essa verdade sobre Jesus. E sabe por que Paulo falava isso? Porque Paulo acreditava. Assim como Daniel acredita, João acredita, como eu acredito, como a irmã Neide acredita, como os irmãos que estão nos ouvindo acreditam, o irmão Jorge. Então, Paulo falava isso porque ele acreditava. Então, Deus ele pode fazer isso. E o programa Jesus é a Nossa Esperança, você que não assiste, se você não conseguiu ouvir ao vivo no sábado de manhã, às 8 da manhã, você pode entrar agora no canal Jesus é a Nossa Esperança, e no programa 632, você vai ouvir a mensagem, essa história de esperança que o irmão Daniel contou. Eu fiquei muito emocionado, gostei muito da história, Daniel. Você foi muito feliz em contar essa história. Tenho certeza, Amém. Muitas pessoas vão se edificar com essa história, mostrando o poder de Jesus, que o que Paulo diz aqui, Jesus Deus é superior, ele é poderoso para fazer infinitamente. O infinitamente é sem fim, mais do que a gente pensa ou que a gente pede. Isso é bom demais. É verdade, Fernando. Muito bom mesmo, tá certo? Então, aí, um convite para você assistir esse programa, né, que foi ontem aí, do Jesus, a Nossa Esperança, né? Recebi esse convite maravilhoso. Para mim foi uma honra poder participar contando essa história. E realmente eu pude ler, pude aprender também, né? Pude me aprofundar mais nessa história maravilhosa desse pai aí que pede,
né, que pede a Deus, e ele não somente cura o filho, né, como ele também aumenta a fé, né, ele pede, Senhor, né, aumenta a minha fé, e Deus também vai lá e transforma ele. Impressionante, né? Não vou dar mais spoiler, vou deixar você assistir aí o programa Jesus, a Nossa Esperança, que já deve estar aí pelo YouTube. Beleza, pessoal? Fernando, quer falar mais alguma coisa? Efésios 3, mais algum destaque aí pra gente? Olha, são muitas coisas, mas vou ficar por aqui. Isso, saber que Deus, que Jesus, ele faz infinitamente mais do que eu penso e quero, isso já é suficiente, meu irmão. Isso é suficiente. É muito bom, é muito bom. Esse Deus é incrível, né? A gente pede uma coisinha assim, ó, e Deus dá um montão de coisas, né, que a gente nem imagina. É bom demais. Esse Deus é maravilhoso. Quando a gente entende isso, a gente só tem a agradecer a Deus. Beleza? João, vamos falar agora de Efésios, capítulo 4, João. Qual é o seu destaque aí para Efésios 4? Agora eu quero provar a minha fé, tá certo? Eu acredito, Daniel, que já teve mais de 10 irmãos aqui embaixo que colocaram Jesus, a nossa esperança. Eu creio que mais de 10. Olha que eu estou pequenininho, viu? Uma mostardinha, né? Quando a gente vê, é 100. E você pode deixar aqui Jesus, a nossa esperança, a qualquer tempo que você chegar. Ao tempo que esse vídeo chegar até você, olha, você falando do rapaz de Caetés, a gente só queria que ele aceitasse, né? Mas compartilhar é muito mais, né? E é justamente esse Efésios capítulo 4, pois não, Fernando? Levantou, Fernando? Que é impossível alguém que é transformado, ele querer ficar calado. É impossível. Quando a gente é transformado, quer falar. E esse rapaz de Caetés, é bom lembrar que dizer que é da cidade de Caetés, interior, né? Porque existe também um bairro de Caetés na cidade paulista. Então, é impossível alguém que é transformado, alguém que conhece Jesus, ficar calado. Vê a história de Paulo, um homem que conheceu Jesus e nunca mais se calou. Nunca se calou. Até hoje ele fala, através dos evangelhos, através das cartas. Não é verdade? É verdade. É verdade. E o versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele diz: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. E eu fiquei com isso, eu disse, vivam de maneira, mas como é que eu posso, qual é a maneira digna, né? Aí do versículo 2, ele vai dar alguns, veja, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Aí eu comecei a me avaliar, será que eu estou andando de forma digna do evangelho? Eu comecei a fazer a avaliação. Será que eu tenho sido manso, não é? E suportar uns aos outros, né? Você vê que é uma série, é uma escada, né? Então, eu tenho que viver de modo digno. Mas como? Ó, mansidão, domínio próprio, suportar uns aos outros, é o fruto, né? Então, a exortação hoje é para mim, para que eu viva de modo digno do evangelho. Aí, se você quer saber mais como esse modo, estude, faça um curso na Escola da Bíblia. É só acessar o site escoladabiblia.com e lá tem diversos cursos. Tem, por exemplo, um curso chamado Como Ler e Entender a Bíblia. Então, você vai fazer a observação, a interpretação e a aplicação. Agora, deixa eu dizer algo mais forte. Se você acha que é muito como ler e entender a Bíblia, ainda tem um curso inteiramente grátis que você pode fazer em Caetés, no interior de Pernambuco, e pode fazer em Caetés de Paulista, a Bíblia para iniciante. A Bíblia para iniciante é o que antecede o curso Como Ler e Entender a Bíblia. Agora, se você quer mais, tem mais lá. Tem o grego, que já é mais, né? Tem lá. Você é só acessar escoladabiblia.com e eu vou procurar viver de modo digno do evangelho. Maravilha, Daniel! Amém, maravilha. O cardápio é cheio, né, João? O cardápio é cheio aí de cursos, de recursos, né, para você se encher do Espírito Santo, para você se edificar, para você crescer, né, para você crescer nesse conhecimento, crescer na estatura, crescer no entendimento. Ó, tem muita coisa disponível. A gente vai oferecendo aqui e você escolhe. Se quiser escolher tudo, pode escolher, que vai ser uma bênção. Você não vai se arrepender, beleza? Acesse aí o site escoladabiblia.com.
.com que você consegue também, beleza? Valeu, João, esse foi Efésios 4, e aí, Fernando, qual o seu destaque, qual a sua mensagem aí também desse capítulo maravilhoso? Meu destaque, Daniel, João, no capítulo 4, vai do verso 25 ao 32. Eu não vou ler tudo isso. Nesse texto aí, Paulo faz uma exortação aos irmãos, chamando eles à santidade, pedindo aos irmãos que eles não façam nada de errado, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler aqui. É interessante que, logo no começo, no verso 25, ele diz, deixe a mentira. No verso 27, não dê lugar ao diabo. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no verso 30 ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, Paulo faz uma série de chamado aqui para que eles não caiam no erro, não na mentira, e não entristeça com os erros, entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, porque nele nós fomos selados até o dia da redenção. Eu acho interessante, porque toda esse chamado é com um objetivo, nos manter firmes em Deus. Não entristecer o Espírito Santo, é nos deixar em comunhão com Ele, porque só guiados pelo Espírito nós seremos capazes de chegar à nossa reta final. Só guiados pelo Espírito a gente é capaz de vencer os obstáculos. Por quê? Tentações são muitas, dificuldades são muitas, oportunidade de mentir são muitas, oportunidade de abrir a boca e falar palavras que não devemos falar. Olha, irmão, a qualquer momento você vai ser tentado a falar algo que não deve falar. Então, evite essas coisas para não entristecer o Espírito Santo de Deus. É esse o chamado de Paulo, não só para aqueles irmãos de Éfeso, mas também para mim, para todos nós. Amém, amém, Fernanda. É isso aí. A gente não entristeça o Espírito Santo, né? Que mensagem importante, sabe? É importante lembrar também que o Espírito Santo habita em nós, né? Ele está dentro de nós. Ele é o selo da promessa de Deus, sabe? Ele está nos observando, ele está conosco para nos ajudar, ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a tomar decisões, mas aí, né, quando ele vai vendo, eu fico imaginando um pai, né, Fernando? Um pai que ele, né, dá a direção para o filho, ajuda o filho e vê o filho indo para o lado errado, né? Vê o filho tomando decisões erradas. É muito triste, né? É muito triste. Eu acho que é mais ou menos assim, né? O sentimento do Espírito Santo em nós. Quando ele vê a gente se desviando, né? Não fazendo as coisas, né? Inclinado para a carne, sabe? Consumindo as coisas do mundo, acho que vai entristecendo e a gente não pode esquecer disso. Um bom ponto, né, Fernando? Um bom ponto aí para a gente lembrar. Lembra, pessoal, lembra, você que está assistindo Leia a Bíblia Cast, lembra que o Espírito está dentro de você. Ele mora em você e ele quer te usar se você deixar. Se você deixar, ele pode transformar a nossa vida cada vez mais, né? Cada dia um pouquinho, ó, a gente vai sendo transformado, né? Todo dia eu vou sendo transformado um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, mas só se a gente deixar. Muito bom, pessoal. Esse foi Efésios, capítulo 4. Olha aí que maravilha esse livro, né, pessoal? Maravilha aí essa carta de Paulo. E também tem Efésios, capítulo 5, que a gente leu essa semana. Não teve live, né? Cada um leu na sua casa, cada um meditou. E você, João, qual foi o seu destaque aí, Efésios 5? Você fala em transformar. Eu diria... E eu diria que era imitar Cristo, que é o que Paulo fala no versículo 1 de Efésios, capítulo 5. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Meu irmão, é para sermos transformados todos os dias. Eu peço a Deus, em particular, que eu tenha um coração parecido com o de Cristo. Todos os dias pela manhã, quando eu me levanto, eu faço essa oração. Senhor, faz meu coração parecido com o de Cristo, né? E o versículo 2, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, meus amados irmãos, a minha vida, ela tem que ser uma oferta a Cristo, uma oferta, como aqui diz, agradável, sabe? Eu procuro todos os dias imitar a Cristo. Sei que estou distante e muito, mas hoje tem uma frasezinha que eu vou colocar aqui, que é: hoje eu não sou como deveria ser, mas sou bem melhor do que já fui. Eu ainda não sou como devo ser, mas sou bem melhor do que já fui. E quando você, Daniel, falou que tem curso, recurso e conteúdo, deu aqui uma vontade de acrescentar. Você disse que tinha curso, conteúdo e recurso. Aí eu acrescentei. Então, curta, deixe o like e compartilhe. Aí vai logo de uma vez. Muito bom. Já emenda tudo, né, João? Gostei. Tudo, Já curso, emenda tudo. recurso, conteúdo, então curta. Aproveita então, e compartilha. Aí, já é o PP aí, olha aí, já é o PP saindo. Já foi o PP, já foi. Já foi o PP. Muito bom, João, muito bom. É isso aí, pessoal. A gente vai sendo transformado, né? A gente vai sendo transformado, a gente vai imitando a Cristo, a gente vai imitando o exemplo do irmão que nos inspira, né? Quantos irmãos têm nos inspirado também, a gente vai observando a vida de cada um e a gente vai mudando e a gente vai sendo transformado. É verdade, precisamos cada vez mais ir evoluindo e crescendo, sabe? A gente se batiza, né? E a gente vai entendendo, vai aprendendo, vai lendo a Bíblia, vai vendo nossos erros, né? E a gente vai ajustando a rota e assim vamos nos tornando mais perto, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais perto de Cristo. Muito bom, João. Valeu. Esse foi o destaque de João, Efésios, capítulo 5. E aí, Fernando, qual o seu destaque aí também desse capítulo? Capítulo 5, meu destaque é o verso 11. Porém, do verso 3 ao verso 21, Paulo fala sobre o fruto da luz e a obra das trevas, né? E no verso 11 ele diz: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. E aí tem muito a ver com o capítulo 4, verso 30, quando ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, né? Então, aqui ele diz: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Muitas vezes, a gente não quer fazer as coisas erradas, mas a gente, por alguma conveniência, a gente termina sendo cúmplice, mesmo sem provocar, mesmo sem buscar, mesmo sem estimular, a gente termina aceitando essas obras. Paulo diz aqui, ó, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. É para nós, eu digo para nós, porque para mim é um desafio, às vezes é duro a gente conseguir vencer essas, posso dizer assim, essas investidas do mal, porque as obras das trevas, elas estão o tempo todo nos cercando, e a gente precisa ter certeza que a gente não pode ser cúmplice disso. A gente tem que ser resistente, a gente tem que dizer, parou, não, para cá não. Então, é uma luta, como Paulo disse. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Vamos ter que lutar para isso. Não é fácil, mas precisamos fazer isso. É necessário. Amém, é verdade, né? Muito importante aí também, né, pessoal? Essa reflexão, não tinha pensado nisso, viu? Não tinha essa semana aí lendo Efésios, não tinha pensado nisso, mas precisamos realmente não ser cúmplice, né? Não ser cúmplice, rejeitar as obras, rejeitar os convites, dizer não para o mundo, né, Fernando? Dizer não, sabe? O mundo está cheio de oportunidades, está o tempo todo nos bombardeando, nos oferecendo, sabe, ao nosso redor coisas, e eu preciso não ser cúmplice dessas coisas, né, Fernando? Importante aí. Essa é a forma, uma das formas que a gente tem que procurar fazer para não entristecer o Espírito Santo de Deus, como Paulo disse lá no verso 30, capítulo 4, né? Então, exatamente. Tem que lutar para isso. Não é fácil, é o caminho. Não é fácil, não, Daniel. Não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil.
Amém, amém, Fernando. É verdade, não é fácil, pessoal, mas olha que interessante, né? Já pegando o gancho aí, Deus sabia que não era fácil, né? Deus sabia, Jesus disse que não seria fácil, Deus também preparou a gente. E olha aqui presente, Deus sabendo que não seria fácil, Deus sabendo que a gente ia ser atacado por todos os lados, Deus sabendo que a gente está em território inimigo, o que foi que Deus nos deu? Que foi que Deus nos deu? Uma armadura para nos ajudar nessa batalha espiritual. Está lá em Efésios, capítulo 6. É o capítulo da armadura de Deus. E aí, João, qual é o seu destaque aí? Efésios, capítulo 6. Eu fico imaginando, Daniel, o seguinte, você que tá nas lives, tá vendo a leitura, como você diz, devagar, com calma. Pensa bem, o que você fala durante as lives. Olha, não faz uma leitura correndo, não. Faz uma leitura devagar. E você faz essa leitura devagar. E você ainda chega observando. Aqui. E você ainda chega aqui e ainda diz assim, eu não tinha visto esse ponto que Fernando traz. Imagina sempre vai agora. Ter, sempre vai ter. Eu fico imaginando, a gente gasta aqui 1 hora, né? A gente investe 1 hora, né? Investe 1 hora, mas a gente tem que ter atrás, a gente tem que ter um PP, tem que ter um poema. Quando a ouvinte não manda, a gente tem que preparar. E não, quer dizer, a gente fica. Se a gente faz aqui 1 hora, então a gente leva de 2 a 3. E você tem esse tempo dessa leitura e você não percebeu o que. Imagine uma corrida, né? E imagina quem lê rápido, e quando você vem com tudo isso, e eu digo para você o que Deus deu, veja bem, observe, viu, Fernando, Daniel, você ouvinte, veja, Deus não nos deu uma rapadura. O que foi que Deus deu? Deus deu o quê, Daniel? Uma armadura. Muito bom, muito bom. O PP está sendo ao vivo aqui. O PP está sendo feito ao vivo, né, João? Veja, preste bem atenção. Deus, sabendo que tem uma batalha, que está tendo essa situação todinha. Aí chega no versículo 10, preste bem atenção. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 6, versículo 10, aí ele diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí, versículo 11, ele diz, vista-se, não é com rapadura não, pessoal, olha só, não é com rapadura não, ele diz, vista-se com toda o quê, Daniel? Com todo o quê? O 11? A armadura. Agora, tem um propósito, meus irmãos, tem um propósito, sabe? Tem um propósito, é o quê? É ficar firme. Ficar firme contra o quê, meus irmãos? Ciladas. O que é ciladas, Daniel? Daniel, agora a gente precisa até trocar em miúdo. Cilada, bicho, é o que nós temos, né, meu irmão? Minha irmã, diariamente. Diariamente é aquela banana, a casca da banana, que casquinha é pra gente escorregar. Casquinha da banana. Sutil, né, João? Sutil, né? Sutil. É cilada, Daniel. A gente, rapaz, e a gente precisa ficar firme, porque todos os dias o pecado vem, mas nós escolhemos Deus. E não é rapadura, é o que, Daniel? Não é rapadura, é armadura. Que coisa boa, é verdade, João. Essas ciladas do diabo, né, João? Essas ciladinhas, essas coisinhas sutis. O diabo é muito esperto. O diabo é muito astuto, ele é muito inteligente, ele vai aonde ele sabe que a gente vai errar, aonde é nosso ponto fraco. O diabo sabe. Eu estava pensando agora, viu, João? Você falou da casquinha de banana. Eu fiquei pensando, semana passada, meu pneu furou. E aí eu disse, poxa, meu pneu furou. Eu saí do culto, foi no domingo, eu saí do culto, fui almoçar no restaurante. Quando eu acabei o almoço, estava lá o pneu baixo. Aí eu tive que trocar o pneu ali. Mas veja, o que é que fura o pneu, né? É um preguinho, é uma coisinha pequenininha que você nem vê. Passou na estrada, né? Passou na pista, um buraco talvez, você nem vê, uma coisa sutil, uma casquinha de banana. São essas coisinhas que o diabo vai jogando. O diabo vai jogando banana, o diabo vai jogando um preguinho para te atrapalhar, para te desestabilizar, sabe? Para tirar você do eixo. E muitas vezes um detalhezinho faz você perder o dia, faz você brigar com o irmão, faz você se irritar com a esposa, com o marido, com os filhos, sabe? É uma coisinha assim, ó, que o inimigo joga. Ele joga um detalhezinho sutil, né? Como um pneu furado, como algum estresse, com a conta para pagar, qualquer coisa, né? O diabo, ele usa qualquer coisa, pessoal. Por isso que a gente precisa, ó, se vestir, não de rapadura, né, João? Se vestir de
A armadura, da armadura. Se a gente realmente estiver bem vestido com essa armadura, a gente vai se proteger, sim, dessas ciladas do inimigo, como o João falou. Esse capítulo realmente é maravilhoso. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí desse capítulo 6? É verdade, não é a rapadura, é a armadura também. Daniel, João, que o apóstolo Paulo, ele cita aqui todas as ferramentas, né, que o cristão deve usar para se proteger, né? Todas as ferramentas. Mas é interessante, verso 18, depois que ele diz que deve usar todas essas ferramentas, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos a armadura, as ferramentas espirituais que os cristãos, nós devemos usar para nos proteger dos ataques malignos, porém, nós precisamos vigiar, como ele diz aqui no 18, com toda oração e súplica. Então, precisamos estar vigiando, orando. Não é só lembrar da armadura, mas precisa estar orando e vigiando. Porque esse é o segredo de estar próximo, né, com o Espírito Santo de Deus e conseguir usar essas armas. Porque se a gente não usar, não orar, não vigiar, é como alguém que tem as armas e não sabe usá-las. Então, me chamou a atenção esse versículo 18, onde o apóstolo Paulo, depois de citar essas ferramentas, ele diz, olha, é necessário orar o tempo todo. Então, é interessante isso, irmão. Eu achei muito interessante esse ponto do apóstolo Paulo. Amém, amém, é verdade. Esse ponto aí que muitas vezes a gente esquece de falar também, né, de Efésios 6, a gente lembra da armadura, mas no finalzinho realmente Paulo fala, né, orar uns pelos outros, né? Ele diz, ore por mim, né, ore uns pelos outros, sabe, para a gente ter coragem, para a gente saber usar essas armas, é muito importante a gente, né, sempre estar orando uns pelos outros para nos ajudar, mesmo com a armadura, não é, Fernando? Mesmo com a armadura, eu preciso da sua ajuda também, né? Nós somos um exército, né? Um exército aí de Cristo, sabe? E aí a gente precisa, sim, dessa ajuda, dessa oração. A gente esquece o poder que tem a oração. Muito bom, pessoal. Esse foi o livro de Efésios. A gente comentou aqui, relembrou muita coisa, né? Como o João falou, eu leio bem devagar. Mesmo assim, eu chego aqui no resumão, sempre aparece uma coisa nova, sabe? Se você for ler de novo, vai ter coisa nova, sempre vai ter. A palavra de Deus é viva e maravilhosa, e se a gente ler daqui a um ano, ela vai nos ensinar mais uma vez, com certeza. Muito bom, pessoal. Esse foi o resumão dessa semana, episódio 61 com Efésios. Já teve PP, né, João? João já quebrou o PP aí em alguns momentos do Leia a Bíblia Cast. Recurso e curta. E curta, né? E a rapadura também, né? Não é rapadura, é a armadura. Muito bom, pessoal. Então, o João já fez o PP de hoje e agora vai ter o poema, mas dessa vez, né, Fernando? Dessa vez, Fernando tá de folga hoje, né, Fernando? Tô de folga Fernando hoje. Tá de folga. Você vai ler hoje o poema da nossa irmã Neide, não é isso? Um belíssimo Exatamente. poema. Se refere a outra passagem bíblica, né? Mas que, com certeza, os irmãos vão se lembrar do livro de Atos, não é isso? Exatamente, né? Neide Cavalcante, pessoal, trouxe pra gente aqui um belíssimo poema, ela preparou com todo carinho, né? A gente guardou, a gente falou no episódio passado, né? A gente guardou com carinho pra gente ler dessa vez aqui nesse episódio o poema de Neide Cavalcante, uma irmã, né, para deixar Fernando aí de folga hoje, e a gente pede que você também mande, faça feito Neide, mande aí o seu poema, mande, não precisa ser grande, pode ser pequeno, né, não precisa rimar, o importante é ser feito de coração, né, Fernando, de coração, querendo contribuir aqui, querendo, né, que a gente sempre aprenda mais da palavra de Deus com esse recurso, é mais um recurso para a gente aprender a palavra de Deus. Então vamos lá? Vou começar aqui, deixa eu pegar aqui o poema de Neide Cavalcante, ela mandou pra gente, preste atenção, hein? Preste atenção aí nesse poema, ouvidos atentos, ele fala de Estevão, fala do nosso irmão Estevão, a primeira pessoa que morreu, primeiro cristão que morreu por causa da palavra de Deus, né? Que tá lá em Atos, que a gente já leu. Diz assim o poema de Neide: Estevão,
homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por esse motivo foi escolhido, para das viúvas cuidar, porém não deixou de a palavra de Deus anunciar. E a palavra crescia em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicava, os dons de Estevão iam muito mais além de pregar e orar, ele também curava. A inveja dos maiores da sinagoga crescia, não suportavam ver o servo do Senhor falar com tanto poder e sabedoria, que influenciava até parte dos sacerdotes que obedecia à fé. Eles não podiam com Estevão concorrer para acusar o homem de Deus, que de blasfemo o acusaram. Estevão foi retirado e ao sinédrio foi levado. Os acusadores continuaram. Ele nos falou que esse Jesus mudará os costumes que Moisés nos deixou. E todos olhavam para o homem de Deus, que estava ali calado, com o pensamento só nos céus, e todos percebiam o seu rosto iluminado. Iluminado igual a um anjo celestial, e ninguém o tratava assim, mas o consideravam como um homem mau, todos desejando o seu fim. Estevão, para se defender, contou toda a história, desde Abraão até José, tudo concernente ao Rei da Glória. Mas não adiantou a história Estevão contar, e o levaram para apedrejar. Cada homem com uma pedra na mão ameaçava o servo de Deus, que com Jesus no coração continuava com os olhos nos céus. Estevão, cheio do Espírito Santo e fé, com muita coragem veio a declarar: vejo o Filho do Homem diante de Deus em pé, e não parava de contemplar. Mas aqueles homens com alta voz gritaram, os ouvidos taparam, e contra Estevão as pedras arremessaram. Então apedrejaram o servo de Deus, cujo espírito ao Senhor entregou, e caindo de joelhos admirava os céus, e mesmo sentindo muitas dores, pedia a Deus que perdoasse os seus agressores. E assim partiu Estevão para a glória, se tornando o primeiro mártir da história, recebido dos céus por Jesus, deixando aqui na terra o seu exemplo de luz. Que bênção, né? Que bênção aí, ó. Que bênção esse poema. Chega a me arrepiar, viu, Neide? Chega a me arrepiar aqui. Espero que eu tenha lido, né? Espero que eu tenha lido aí a altura do seu poema, que foi maravilhoso. Aí a gente relembrar essa história de Estevão. Eu duvido você esquecer agora, né, Fernando, né, João? Duvido a gente esquecer dessa história de Estevão com esse poema maravilhoso da irmã Neide, né? Uma bênção, uma bênção. Valeu, Neide. Valeu, pessoal. Olha que bênção, né? Maravilha esse momento edificante. Mande também o seu poema. Faça feito, Neide. Valeu, Neide. Né? Mande seu poema, seu pré-poema. Pode ser grande, pode ser pequeno, que a gente vai ficar muito feliz de ler aqui com vocês. Beleza? Fechamos então, né, pessoal? Querem falar mais alguma coisa? Tudo certo aqui? Fechou. Efésio, o que é que vem, Daniel? Colossenses? Agora, próxima semana, Colossenses, pessoal. Então, semana que vem a gente vai estar aqui falando de Colossenses. Não só Colossenses, como tem algo mais, porque Colossenses é 4 capítulos, né? E aí a gente já entra em outro livro de Paulo, Romanos. né? Romanos também. Mais um livro de Paulo aí. Chegou o momento, Daniel, chegou o momento dos irmãos compartilhar mais ainda e convidar, como o irmão lá de Caetés, no interior. Por quê? Porque chegou o momento de... Talvez as pessoas não quisessem começar Efésios agora, porque começou sexta, mas a cada ciclo, né, você tem a oportunidade de entrar, porque a roda gira, né? Então, chegou o momento, pessoal, de você chamar. Então, o desafio hoje é, hoje mesmo, terminou aqui, você já manda mensagem, já liga, já convida as pessoas. Faça com que outras pessoas tenham essa bênção, né? Porque é uma leitura que vai acontecer. Colossenses, e se a pessoa não entrar logo, mas convida, por quê? Porque na sexta já vai começar Romanos, onde vamos ter aí 16 capítulos, então muita coisa vai acontecer, porque Deus já falou
está falando e vai falar. Amém, Daniel? Amém, Maravilha. amém. Muito bom. É isso aí, pessoal. Vai convidando as pessoas para ler. Começa a ler Colossenses com a gente, depois começa a ler Romanos. Ó, e tem muita palavra de Deus para a gente ler ainda este ano, beleza? Valeu, Fernando. Valeu, João 316. Valeu você. Não esquece do like, hein? Não vai embora sem deixar o seu like aí. Se inscreve no canal, manda o link, chama a galera. A gente se vê no próximo episódio do Leia a Bíblia Cast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.